um lugar esquecido pelo tempo. Paredes cobertas de mofo, janelas quebradas, corredores que escondem ecos de dor e sofrimento. O Hospital Assombrado de Gonjiam, na Coreia do Sul, é considerado um dos locais mais assustadores do planeta. Mas o que aconteceu aqui para transformá-lo em um verdadeiro pesadelo urbano? Dizem que pacientes desapareceram sem explicação, que vozes ecoam pelos corredores vazios e que a escuridão deste hospital guarda segredos que nunca deveriam ser revelados. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história macabra, mas cuidado! Depois de ouvir o que realmente aconteceu, você pode nunca mais olhar para um hospital da mesma forma. O Hospital Psiquiátrico de Gonjiam abriu suas portas no início da década de 1961, na cidade de Gwangju, Coreia do Sul. Para muitos, representava uma esperança. A promessa era de um espaço moderno capaz de tratar pacientes com distúrbios mentais, um avanço para a época. Mas quase imediatamente após a inauguração, surgiram histórias sombrias. Famílias de pacientes relatavam que, uma vez internados, seus entes queridos pareciam desaparecer psicologicamente, como se fossem apagados da sociedade. Alguns moradores dizem que já nos primeiros anos havia um silêncio estranho ao redor do prédio. Relatam que, mesmo à distância, conseguiam ouvir gritos vindo das janelas abertas à noite. Outros juram ter visto pacientes vagando descalços pelos arredores, como se tentassem escapar. O mais perturbador é que esses relatos não aparecem em registros oficiais. Nenhum documento médico confirma. Mas os moradores de Gwangju continuam a contar as mesmas histórias, passadas de geração em geração. Em 1995, o hospital fechou suas portas repentinamente. Não houve aviso prévio, não houve explicação pública, apenas silêncio quando os primeiros exploradores entraram. O que encontraram parecia cena de filme de terror. Camas com lençóis sujos, prontuários médicos espalhados, equipamentos de terapia ainda montados, seringas, frascos de remédios e até roupas de pacientes jogadas pelos cantos. Isso levantou uma pergunta: por que o hospital foi abandonado tão rápido? Moradores locais contam uma versão assustadora. Segundo eles, dezenas de pacientes morreram em circunstâncias estranhas pouco antes do fechamento. Alguns falam de experimentos médicos não autorizados. Outros acreditam que o local foi palco de atividades sobrenaturais. E então começaram os vídeos caseiros. Um dos mais comentados circulou entre os anos 2000 e 2010. Um grupo de jovens que entrou no hospital relatou ouvir passos atrás deles. Embora o prédio estivesse vazio, o vídeo mostra uma porta batendo sozinha, sem vento aparente. Até hoje esse vídeo é compartilhado em fóruns coreanos de terror. Exploradores urbanos, conhecidos como YouTubers, começaram a invadir o prédio em busca de provas sobrenaturais. Muitos afirmam que não é apenas a atmosfera que assusta, mas os fenômenos inexplicáveis. Relatos falam de lanternas que falham misteriosamente ao entrar em certos corredores, gritos e choros captados em gravações de áudio sem explicação alguma, som de passos atrás dos exploradores mesmo estando sozinhos, sombras humanas registradas em filmagens noturnas. Uma produção cinematográfica se tornou famosa entre os coreanos há alguns anos. Um grupo de amigos entra num corredor cheio de cadeiras quebradas. Quando a câmera se movimenta, uma sombra cruza rapidamente a parede. Eles juram que não havia ninguém atrás da luz. Outro caso. Moradores próximos afirmam ouvir até hoje um eco estranho durante as madrugadas, menos como se gritos vindos de dentro ainda ressoassem. Alguns dizem que esses sons acontecem sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Com tantos vídeos e relatos, fica a dúvida. Estamos diante de fenômenos sobrenaturais ou apenas fruto da imaginação coletiva? Alguns investigadores paranormais tentaram entrar no Gonjiam com equipamentos. O resultado? Microfones captaram ruídos de vozes que não estavam presentes. Câmeras térmicas mostraram silhuetas se movendo entre os corredores. Por outro lado, céticos dizem que tudo pode ser explicado. Vento passando pelas janelas quebradas, mofo causando alucinações, histeria coletiva.
Mas se fosse apenas isso, por que as autoridades mantêm o prédio fechado até hoje, com cercas e seguranças para impedir visitas? Moradores locais acreditam que o governo sabe de algo que não pode ser revelado. Talvez documentos médicos secretos, ou até mesmo provas de que Gonjiam guarda segredos mais obscuros do que podemos imaginar. O fato é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente os estranhos fenômenos que continuam a acontecer no hospital. O Hospital Assombrado de Gonjiam não é apenas um prédio em ruínas. É um símbolo de medo, mistério e dor. Um lugar onde relatos, vídeos e memórias se misturam em uma teia de terror que resiste ao tempo. Mas afinal, o que você acredita? Que tudo não passa de uma lenda urbana? Ou que talvez existam lugares no mundo onde o sobrenatural é real? O Hospital Assombrado de Gonjiam não é apenas um prédio em ruínas. É um símbolo de medo, mistério e dor. Um lugar onde relatos, vídeos e memórias se entrelaçam em uma teia de terror que resiste ao tempo, como se as paredes ainda guardassem os gritos e os sussurros daqueles que nunca saíram de lá.